Estamos ao vivo, então. Deixa eu ver aqui, pessoal, se está tudo certo, se está transmitindo. Para não ocorrer o mesmo erro da semana passada. Deixa eu carregar, pai. Está transmitindo. Normal. Então, irmãos, a gente vai deixar o chat ativado, tá? Aí, se alguém precisar mandar alguma pergunta, alguém tiver alguma dúvida, se quiser também mandar no WhatsApp, a gente tá com o WhatsApp aqui aberto, tá bom? Milena, dá um oi ali. Oi, oi. Eu não tô ainda achando. Recarrega. Ainda recarreguei, não apareceu. Achei. Show. Achei. Esse áudio tá sendo normal. Tá sendo. Ah, tá ouvindo. Tá tudo certo. Tá bom, então, irmãos, vamos dar início à nossa IBD online. Hoje nós vamos tratar da nossa segunda lição da revista. A revista que tem o tema A Igreja Eleita, tá bom? Nós estamos estudando sobre a carta de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos então estar orando para dar início a essa IBD. Pai, nós te damos graça pela tua presença em nossas vidas, Senhor, todos os dias. Que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir, ó Pai, o nosso coração para receber a tua palavra, Pai, para receber o teu entendimento e para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor, no dia de amanhã. Esse é o nosso pedido, Pai, ser conosco nessa aula e é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema dessa lição, a nossa lição de número 2, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso textuário se encontra lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Se você não tem a sua revista, você pode estar acompanhando na Bíblia. A nossa leitura bíblica em classe também se encontra no livro de Efésios, apenas no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, 4, depois do 9 ao 14. Textuário. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, a primeira questão é: Deus quis nos abençoar. E ele quis fazer isso, o seu plano de fazer isso foi antes da fundação do mundo. Então, as bênçãos que nós recebemos hoje, como igreja, como filhos de Deus, foi um plano do Pai. E foi um plano do Pai na eternidade. Não foi um remendo na história. Não foi uma forma de consertar aquilo que saiu do controle, aquilo que saiu das mãos de Deus. Bom, Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus sempre esteve no comando de tudo. E Ele decidiu, Ele quis nos tornar filhos, Ele quis nos tornar igreja. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios, no capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9.
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. 10. Se tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 11. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 13. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tá bom? Irmãos, nós vamos então falar sobre as bênçãos espirituais que nós, como igreja, temos. Nós, como igreja, recebemos do Deus Altíssimo. A primeira questão que eu quero deixar destacado aqui, na nossa introdução, é a importância de se crer na Trindade. Tá bom? Nós como cristãos pentecostais, aqui da Assembleia de Deus no Ministério Belém, você que está assistindo essa live, nós somos da Igreja do Jardim Eldorado, e nós temos um credo. Nosso credo diz respeito à Trindade. Nós somos uma igreja que acredita na Trindade. E aquela teologia que tira fora, aquela teologia que nega a Trindade, é uma teologia do anticristo. Tá bom? Uma teologia que não tem base bíblica. Tá bom? Assim como o apóstolo João diz na sua carta, aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Tá bom? Esse é o anticristo. É o espírito do anticristo, negar a Trindade. Então nós temos que ter em mente isso. A Trindade, ela é a forma completa de Deus. Tá bom? Nós não conseguimos explicar com exatidão o que a Trindade é de fato, porque a teologia não tem essas ferramentas, né? É um mistério, como diz o apóstolo Paulo, maravilhoso demais para nós, como diz o salmista no Salmo 139, é algo maravilhoso e terrível a ponto de nós não termos conhecimento. Então existem muitas coisas sobre Deus que nós não conseguimos desvendar na sua plenitude. Entretanto, é necessário que nós creiamos na Trindade, tá bom? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a Trindade, nós precisamos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, em soberania. Ambos, eles são poderosos, eles são onipotente, onisciente e onipresente. Tá bom? As três pessoas da Trindade. Tá bom? Não são três deuses, entretanto, nós precisamos tratar isso como de fato a Bíblia nos ensina. São três pessoas distintas. São três pessoas com sentimentos, são três pessoas que se comunicam entre si. E eles, na obra redentora, eles encontraram, ou eles quiseram fazer de uma forma com que cada pessoa desempenhasse um papel fundamental na obra salvífica. Tá bom? Então, na nossa obra salvífica, na obra redentora da igreja, Deus quis fazer da forma que fez. E qual foi a forma que ele fez? O Pai, ele envia o Filho é o cabeça da igreja e ambos enviam o Espírito Santo. Então existe uma certa hierarquia. Não que na eternidade seja dessa forma, não que um seja maior do que o outro. Tá bom? Mas é uma forma que eles encontraram, é uma forma que eles quiseram, na verdade. Talvez houvesse outras formas, mas é uma forma que Deus, em sua plena soberania, quis fazer. Deus, em sua plena soberania, e quando eu digo Deus, eu digo as três pessoas da Trindade, eles quiseram fazer isso. Então, se alguém nega o Filho,
ou se alguém nega o Pai, ou se alguém nega o Espírito, esse está negando ao próprio Deus. Tá bom? Esse é o espírito do anticristo. Assim como o apóstolo João, ele diz na sua carta, na sua primeira carta. Ele fala muito sobre a Trindade. Ele fala muito sobre como os três eles se comunicam, né? E Deus é amor por conta disso. O apóstolo fala que Deus ele é amor porque há uma comunicação, não tem como existir amor se não houver a expressão deste amor. E Deus é amor muito antes da humanidade existir. Deus é amor muito antes de existir cruz, muito antes de existir pecado, de existir redenção. Tá bom? Porque Deus ele é amor e ele é soberano. Ele não precisa de nós, mas ele quis, ele decidiu na sua soberania que nós receberíamos as bênçãos espirituais. Tá? Então essa é a primeira questão. Por que eu estou tratando disso acerca da Trindade? Porque eles se dividiram nessas bênçãos que o apóstolo Paulo demonstra aqui para nós já no início da carta. Tá bom? Esse primeiro texto, essa primeira estrofe, ela é chamada de uma doxologia. Tá bom? Acontece muitas das vezes na Bíblia, não é só nesse texto, não é só o apóstolo Paulo que trata disso, embora ele trate em várias de suas cartas, não é apenas o apóstolo Paulo que trata disso. Nós temos outros apóstolos também que tratam dessa forma de escrita, ou dessa forma de expressão. Tá bom? A forma de escrita é uma perícope, que nós encontramos vários versículos, como a carta, né, os textos, eles foram escritos sem a separação de versículo antes, então nós tínhamos um texto corrido. E todos esses versículos que nós lemos fazem parte de um mesmo tema. Fazem parte, eles abordam aqui o mesmo tema. E o apóstolo Paulo ele compõe uma espécie de louvor, uma espécie de hino, de adoração. E o que é uma doxologia? A doxologia que vem da palavra doxa e da palavra logia. Para nós, logia, né? Entretanto, no grego, o G não tem o som de J, como nós temos na língua portuguesa. Então, doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra. Então, palavra de glória. É como se o apóstolo Paulo ele estivesse se expressando e expressando a glória que ele vê, ou a glória que é revelada para ele. Então, não apenas a glória daquilo que ele está vendo, mas a glória da grandeza da sua expressão. Ele quer bendizer a Deus, ele quer glorificar a Deus. Então, mediante a revelação que ele tem, ele expressa isso. E isso é chamado de doxologia. Nós entendemos que existem muitas partes, muitos textos da Bíblia que contêm isso, tá bom? E uma questão também que o apóstolo Paulo utiliza, e que nós precisamos ter em mente não tem como eu formar uma doxologia, eu dizer que eu tenho uma palavra de glória, se de fato não foi a mim revelado isso. Então, muitos hoje, não é de hoje isso, no decorrer dos tempos, da história da humanidade, têm tentado forjar algo. Muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo que Deus revelou algo para essa pessoa e de fato Deus não revelou nada para ela. Uma revelação que quer estar acima da revelação bíblica, isso não existe, irmãos. Então, às vezes as pessoas elas tendem a querer, crescer tanto o ego a ponto de dizer que teve uma revelação acima daquilo que a Bíblia cita, acima daquilo que a Bíblia faz. Pessoas abrindo igrejas, pessoas dizendo que Deus falou algo que ele não falou. Então, a forma de nós entendermos se algo é de Deus de fato é nós julgarmos pela Bíblia. A diferença da profecia nos dias de hoje, da profecia do Velho Testamento, da Antiga Aliança, é que hoje nós podemos julgar a profecia. Nós podemos julgar se a profecia de fato ela é inspirada, se ela é de Deus, se ela foi entregue pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, no Antigo Testamento, os profetas eles se levantavam para falar em nome de Deus e a profecia que era entregue, ela não podia ser julgada. Entretanto, hoje,
como foi aberta uma porta, como foi rasgado o véu, todos nós temos acesso, todos nós agora somos feitos sacerdotes e todos nós podemos fluir no dom de profecia. Apesar de ser um ministério, de haver um ministério profético, também existe o dom de profecia, que é dado pelo Espírito Santo. E nós podemos julgar a profecia. Nós podemos julgar mediante a palavra de Deus. É importante isso, tá bom? Só que não somos nós que julgamos. Não é a nossa mentalidade, não é a nossa cognição, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que julga a profecia, tá bom? Então, tem uma doxologia da revelação que o apóstolo Paulo tem de Deus. Não é do seu estudo, não é dos seus muitos anos aos pés de Gamaliel, é algo que Cristo revela para ele. É algo que ele tem entregue pelo próprio Deus. É uma revelação acerca de mistérios que não foi entregue para outras pessoas em outros tempos. Ele quis revelar agora, nesse instante, por intermédio da igreja. Certo? E ele cita acerca das bênçãos. Eu estava falando da Trindade. O que é muito importante de a gente aceitar isso, primeiro como cristão, porque se nós nos dizemos cristãos e negamos a Trindade, nós estamos negando o próprio Deus. Tá? E eu falei acerca da separação, acerca do papel que cada pessoa da Trindade desempenha na obra salvífica do ser humano, na obra salvífica da igreja, na redenção da humanidade. E eles desempenham esse papel, eles intitulam bênçãos que cada pessoa da Trindade desempenha, cada pessoa da Trindade designa para a humanidade. Então nós temos a bênção do Pai, nós vamos falar sobre isso, sobre a eleição e a predestinação, tá bom? O Pai decidiu nos eleger. O Pai decidiu nos eleger. Nós, tá bom? E nós quem, irmãos? Nós quem? Quem são as pessoas que o Pai decidiu eleger? Quem são as pessoas que o Pai decidiu tirar do mundo do pecado? A redenção, irmãos, ela é para a humanidade. A redenção, ela não é apenas para os cristãos. Deus não decidiu, Deus não pegou um povo ali e quis separar e quis dar condições específicas para determinado povo. Tá bom? A humanidade toda foi que Deus decidiu redimir. Não foi apenas um determinado grupo. Tá bom? Por mais que na história Deus tenha utilizado um povo para expressar a sua grandeza, para expressar a sua bondade, para revelar a sua glória, a humanidade, ela toda deve ser redimida. E Deus quis salvar a todos, Deus não quer que nenhum se perca. Assim como diz lá na carta de 1 Timóteo, tá bom? Se os irmãos puderem estar abrindo aí comigo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, irmãos. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus não quer que pessoas se percam. E às vezes, tá bom? Eu não quero falar ainda aqui sobre a predestinação e a eleição, porque vai ser um tema da nossa próxima lição. Mas a ideia que muitas vezes é colocada na nossa mente é que Deus escolheu alguns para ser salvos e escolheu alguns para ir para o inferno. E não é isso. Deus decidiu, Deus quis que todos se salvassem. Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que nenhum homem se perca. E a ideia central do Evangelho é isso. A ideia central do Evangelho é que Cristo
ele quis convergir nele todas as coisas. Que Cristo ele quis, nós lemos isso na nossa leitura bíblica em classe. Deus ele quis salvar a humanidade por intermédio de Cristo, tá bom? E uma outra questão é que a redenção ela também não é o centro do Evangelho de Cristo. O centro do Evangelho é o próprio Cristo, tá bom? Cristo, a igreja, tudo isso é muito antes do pecado, tudo isso é muito antes da queda do homem. E nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que Cristo ele é o centro de tudo. Então a nossa primeira questão é a bênção do Pai, que é a eleição e a predestinação. Tá bom? A eleição, ela foi dada por intermédio do Pai antes da fundação dos tempos. E ela é uma bênção espiritual. Então, primeira questão sobre as bênçãos é que elas são espirituais. Nós não temos a prioridade em nossas vidas com bênçãos materiais. Nós temos bênçãos materiais? Claro. Deus ele nos abençoa com bênçãos materiais? Sim. Mas a primeira questão que nós devemos tratar e a primeira questão que nós devemos focar na nossa vida cristã é as bênçãos espirituais. E isso, irmãos, é irrevogável. Isso o Pai nos dá e ninguém pode nos tomar isso. Ninguém pode chegar e tirar a nossa eleição. Tirar aquilo que já está preparado para nós. Tá bom? A única pessoa que pode negar isso somos nós mesmos. A única pessoa que pode interferir na nossa salvação somos nós. Então nós devemos olhar isso como algo real. Tá? Primeiro, nós fomos eleitos em Cristo, nós fomos predestinados em Cristo. Quer dizer que existe um caminho que nós devemos chegar, e nós devemos olhar para esse caminho, e nós devemos querer estar nesse caminho. Nós devemos querer estar em Cristo. Tá? E nós temos as bênçãos do Filho, que são a redenção, a remissão dos pecados e nos fazer herança. Como nós lemos aqui, Cristo nos faz herança. Então, quando acontece a obra salvífica na cruz, não é apenas nós nos tornando filhos de Deus, mas Deus se tornando também o nosso Pai. Tá? Então nós somos entregues como um presente para Deus também. Assim como diz, os filhos são herança do Senhor. Nós somos herança. Então Cristo também nos herda, porque nós somos co-herdeiros com Ele. E o Pai, Ele se torna o nosso Pai. Não apenas o Pai de Cristo. E isso, irmãos, é uma preciosidade. Porque nós agora fazemos parte da história dessa trindade que decidiu nos redimir. Assim como diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, que nós assentaremos juntamente com Cristo no trono. E Ele estará governando e nós estaremos juntamente com Ele. Nós seremos co-herdeiros com Cristo. E Cristo, quando Ele ressuscita dos mortos, nós estamos hoje celebrando a Páscoa, domingo de Páscoa, quando Cristo ele ressuscita com o seu corpo glorificado, ele adquire, ele toma para si toda a autoridade do universo, de tudo aquilo que é criado. E ele fazendo isso como homem, nos dá também o direito de sermos herdeiros. Nos dá o direito também de governar sobre a criação, de governar sobre a obra de Cristo, sobre a obra do Pai. Isso é uma preciosidade do Evangelho. Isso é uma preciosidade da igreja. E uma outra questão é, Deus quis revelar isso na plenitude dos tempos. Versículo 10 diz, se tornar a congregar em Cristo em todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, descobrindo o mistério da vontade de quem? Da vontade do Pai. E da vontade do Filho também. O Filho quis se entregar.
do seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Tá bom? O centro do evangelho não somos nós. Nós somos importantes? Sim. Porque o Pai quis nos salvar, o Filho quis nos salvar. Isso nos dá uma importância. Detalhe, nós merecíamos essa importância de forma alguma. Porque nós éramos inimigos da cruz. Nós éramos inimigos de Cristo. Inimigos do Pai. E Ele decidiu. Ele propusera em si mesmo. Tá bom? O centro aqui é Ele mesmo. Ele decidiu porque Ele quis. E a glória é para Ele. Então, o propósito de tudo isso, o propósito é que Ele decidiu glorificar a si mesmo. Ele decidiu glorificar a si mesmo. E tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Por que tornar? Porque houve um tempo que essas coisas elas eram congregadas em Cristo. Mas a humanidade ela se distancia do Pai. Ela se distancia da Trindade ali. Quando o homem peca, as coisas elas convergem todas para longe de Cristo. Quando o homem peca, a humanidade se afasta e perde aquilo que tinha de início. Perde a sua bênção, perde a sua autoridade de governar a terra, perde a sua autoridade sobre os animais, sobre o campo, perde toda a sua autoridade que foi dada ali no Jardim do Éden. Só que agora, com a redenção na cruz, Cristo torna a congregar em si todas as coisas. Tá bom? Então ele tem toda a autoridade. Não é que ele não tinha antes. Ele sempre teve. Mas agora, como homem, ele nos dá o direito também de pegar essa autoridade de volta para nós. Então Cristo se torna homem e nos dá de novo o direito de governarmos. Nos dá de novo o direito, a oportunidade de governarmos, de dominarmos. Então todo domínio é dele. E ele decidiu nos dar e voltar esse domínio para a posse da humanidade. Como que ele fez isso? Se tornando um homem, como nós. Tá bom? E na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nós precisamos entender que a revelação bíblica ela é uma revelação progressiva. Então, hoje nós temos a revelação completa. Se alguém chegar a algum momento e falar para você, tive uma revelação aqui, ó, vamos abrir a igreja tal, de forma tal, porque Deus falou para mim isso, isso e isso. Aí você vai ver o que Deus falou para essa pessoa, não tem nada a ver com a Bíblia, tá errado. Tá bom? Porque a revelação completa é a Bíblia, é a palavra do Senhor de forma completa. Tá? Deus fala conosco ainda hoje? Com certeza. Claro que Deus fala conosco ainda hoje, mas não de forma canônica, para que nós possamos relatar isso. E Deus só fala conosco com base naquilo que Ele já falou também. Então, Deus nunca vai falar para a gente fazer algo contrário àquilo que a Bíblia fala. Deus nunca fala para a gente fazer algo contrário que vai aos seus próprios preceitos. Que vai de contra a sua autoridade, que vai de contra a sua bondade, a sua soberania. Porque Deus, Ele é perfeito. Ele é justo, Ele é bom. E Ele tem isso, Ele colocou isso gravado nos nossos corações. Só que existem muitos irmãos que estão usurpando o Evangelho. Muitos que estão pregando um Evangelho a qual, outro Evangelho, aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, a qual não é outro Evangelho. Mas eles dizem isso para enganar o povo. Não é outro Evangelho, porque se alguém vier e pregar outro Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro, o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja lá da Galácia, ele está falando, se alguém vir e pregar outro Evangelho a qual eu não preguei, a qual eu não trouxe para vocês, esse seja maldito, esse seja anátema. Porque só existe um Evangelho. E Paulo tinha plena convicção do Evangelho que ele tinha pregado. Paulo tinha plena convicção daquilo que ele tinha recebido do Senhor. Ele não recebeu dos homens, assim como nós lemos na saudação, na aula passada, ele recebeu do Senhor. E isso, irmãos, é para a glória de Deus. Não para a glória dos homens, não para a glória dos apóstolos, não para a glória nossa, mas para a glória de Deus. Tá bom? Versículo 11 diz, né? Nele digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados. Nós já estamos falando aqui de duas bênçãos, né? A herança, que é o Filho que proporciona, Cristo que proporciona, e predestinação, que foi o Pai que nos predestinou. Lembrando que é dessa forma que eles se dividem no desempenho do papel na redenção da humanidade. É assim que a Trindade ela desempenha cada um a sua função, tá? Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, não foi ninguém que chegou lá e aconselhou Deus, falou, Deus, vai lá e restaura a humanidade. Não foi ninguém que chegou e falou, Deus, olha o que você fez. Você tirou, você colocou lá a árvore no jardim, e aí o homem pecou, e aí o que você vai fazer agora, Deus? Não foi ninguém que chegou para ele e deu um conselho para ele. Ele mesmo quis fazer isso, segundo o seu próprio conselho, segundo a sua própria vontade. Ele quis fazer isso. Tá? Então existe um evangelho que torna a qual não é outro evangelho também, mas que quer tornar Deus como se fosse uma vítima. Deus não é vítima, irmãos. Deus não era um coitado que estava na sua eternidade carente, que criou a humanidade para que ele pudesse fazer alguma coisa. Deus não tinha nada para fazer, então vou fazer a humanidade aqui. Não. Deus glorifica a si mesmo. Deus é glorioso por si só, ele não precisa que ninguém glorifique a ele. Nós glorificamos a Deus como reconhecimento da glória que já é dele. Como reconhecimento daquilo que ele já tem. Não é porque Deus precisa de alguma coisa. Deus não é servido por mãos humanas. Não necessita que seja servido. Ele não necessita de nada. Quem precisa somos nós. Quem necessita somos nós. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que deu início com a criação da humanidade, e aí teve a redenção, todos os acontecimentos bíblicos que nós presenciamos, que nós lemos, tudo isso é para louvor da glória de Deus. Tudo isso, irmãos, é simplesmente para glorificar Deus. Esse é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida não é trabalhar, não é ficar rico, não é termos uma vida próspera aqui. Tá bom? O nosso propósito é glorificar a Deus. Tá? E aí, cabe a nós decidirmos que forma isso vai fazer na nossa vida secular, no nosso trabalho. Tá? Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós fazemos. Mas o foco principal da nossa vida não é a ferramenta para a qual nós vamos glorificar a Deus. E nós às vezes temos trocado, nós queremos que o fim vire um meio e que o meio vire um fim. Nós trocamos esses valores. O fim é glorificar a Deus, o meio é tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Então, às vezes nós queremos glorificar a Deus para ter algo. Nós queremos glorificar a Deus para que no fim a nossa vontade ela seja satisfeita. Às vezes nós queremos glorificar a Deus para que nós possamos alcançar algo. E não é isso, irmãos, que Deus quer de nós. Por quê? Porque a glória de Deus é o algo precioso. É o que nós podemos de ter mais precioso nessa terra e em outra vida também. É o que nós temos, é o nosso bem maior, irmãos. É o próprio Deus. O nosso descanso é estar em Cristo. A nossa riqueza é estar em Cristo. A maior riqueza que nós recebemos, a maior bênção, tá? Todas essas bênçãos, elas são de fato importantes, elas são preciosas, mas todas elas convergem apenas para uma questão. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós agora fazemos parte do reino de Cristo. Nós não éramos povos e agora nós fomos feitos por intermédio da cruz de Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
tá? Então nós temos uma nova condição. Nós temos aqui a revelação do mistério, a plenitude dos tempos, que Paulo ele revela o plano divino, né? A plenitude dos tempos ela ainda não chegou. Está falando acerca da revelação progressiva. Nós temos agora uma revelação completa. Entretanto, irmãos, a plenitude dos tempos ela não se cumpriu, porque existem coisas que foi revelada, mas que ainda não foi cumprida. E a plenitude dos tempos ela acontecerá quando os séculos forem consumados. Quando Cristo voltar, quando houver o arrebatamento da igreja, quando nós estivermos com Cristo governando no milênio, quando houver novos céus, nova terra, quando tudo estiver terminado aí, irmãos, será a plenitude dos tempos, porque tudo vai estar completo para nós. Amém? Para nós, porque em Cristo, para Cristo tudo já está completo. Para Ele não existe tempo, para Ele não existe relógio, tá bom? E qual é essa plenitude? A plenitude, ela começa a ser revelada para nós agora. Nós quem? Aqueles que fazem parte da igreja. Tá bom? Aqueles que fazem parte dessa nova aliança. Começa a se revelar agora para nós. Porque antes, não eram todos que tinham acesso à presença do Senhor como nós temos hoje. Irmãos, o grande avivamento, ele começou nesse tempo. Ele começou nessa dispensação. Na dispensação da graça, onde nós temos o livre acesso para estar orando, para estar glorificando a Deus, para estar entregando sacrifícios a Ele, a qualquer instante, a qualquer momento. Então hoje nós temos a oportunidade, né? Se nós estamos aqui nessa quarentena, não podemos ir para a igreja, congregar em comunidade como nós fazíamos, mas nada nos impede de fazermos o nosso culto familiar em casa. Por quê? Porque nós vivemos numa dispensação melhor. Porque nós vivemos numa dispensação em que o próprio Deus, ele está no nosso meio e ele habita em nós. E isso, as pessoas, os patriarcas da antiga aliança, eles não presenciaram como nós estamos presenciando. Então, uma dispensação melhor. O livro de Hebreus fala sobre isso. É uma aliança melhor, em que houve um sacrifício melhor. Então, a plenitude é revelada, começa a ser revelada agora por intermédio da igreja. Então, o plano sempre foi isso, irmãos. O plano sempre foi a igreja. O plano sempre foi a redenção por intermédio da igreja. A lei, ela não era o plano principal, ela foi só um caminho. Os profetas, como voz de Deus aqui na terra, não foi o plano principal, era apenas um caminho. Então, o Antigo Testamento, ele era apenas um caminho para que pudesse chegar na plenitude dos tempos que foi dada por intermédio da igreja, que foi revelada para nós nos dias de hoje. A igreja hoje, ela representa e ela tem que representar o próprio Deus. Então, se a igreja ela não está fazendo esse papel, se as pessoas elas não estão se colocando dessa forma, nós não estamos vivendo, nós não temos vivido como igreja de fato. Tá? E nós temos as bênçãos do Espírito Santo, que é o selo da promessa e o penhor da promessa. Então, o que é o selo do Espírito Santo? Nós entendemos o selo como uma marca. O selo ele é dado como uma marca. Que marca é essa? A marca de que nós somos salvos. A marca de que nós pertencemos a Deus. De que nós pertencemos a Cristo. O selo ele fala acerca disso. Mas muitas das vezes nós temos confundido acerca disso. Nós temos confundido o selo do Espírito Santo. E qual é a maior evidência de que uma pessoa ela é selada com o Espírito Santo? A maior evidência de que uma pessoa ela é selada com o Espírito Santo é que ela produz frutos de salvação. Uma pessoa que é selada com o Espírito Santo, ela produz os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, como é citado lá em Gálatas. Então, como eu sei que uma pessoa ela é salva? Ela precisa demonstrar isso, ela precisa ter em si essa característica de salvação.
Tá? Então é por isso, irmãos, que nós não conseguimos ser bons por nós mesmos. Às vezes a gente pode até tentar. Às vezes a gente pode até tentar. Você vê hoje algumas pessoas que estão distribuindo comida para pessoas necessitadas, estão fazendo trabalho de entidade filantrópica, tá? Caridade. Irmãos, se a pessoa ela não foi salva de fato, essa caridade toda, essas ações beneficentes, elas vão tornar apenas essa pessoa um bom cidadão, mas elas não vão tornar essa pessoa um cidadão dos céus. Porque para ser um cidadão dos céus, não é pelas obras, não são pelos méritos. Tá? Para nós sermos cidadãos dos céus, nós precisamos ser salvos por Cristo. E como que nós somos salvos por Cristo? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não é nosso, é dom de Deus. A graça é um dom que Deus nos deu. Tá bom? E quem nos revela isso é o próprio Espírito Santo. Então, a única diferença entre nós, os cristãos, os salvos, e as pessoas que estão no mundo, não estou falando do planeta Terra, tá? Estou falando do mundo, o sistema, que é traduzido no grego como aion, o mundo, o sistema pecaminoso. Qual é a diferença de nós cristãos para as pessoas que estão nesse sistema? É que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é um selo para nós. Tá bom? Muitas pessoas confundem o selo do Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. E a evidência do falar em línguas não é a demonstração do selamento do Espírito Santo. Tanto que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles receberam o Espírito Santo antes da descida no dia de Pentecostes. Lá no Evangelho de João, depois quando Jesus ressuscita, você vai ver isso lá no capítulo 20, depois que Jesus ressuscita, ele vai de encontro com os seus discípulos, e aí ele chega e diz, paz seja com todos, e nessa mesma hora, os discípulos, eles recebem o Espírito Santo. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá, no Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 20, tá, irmãos? Capítulo 20, versículo 26, diz assim, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles, Tomé então chegou, Jesus estando a porta fechada, ficou no meio e disse, paz seja convosco. Então ele disse para Tomé, tá, irmãos? Não é nesse versículo, é antes disso. Versículo 19, então naquele mesmo dia à tarde, qual o mesmo dia? É o dia da ressurreição de Cristo, tá? Sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, né? O mesmo caso do versículo que a gente leu, os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. Versículo 20, e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente, paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então os discípulos, eles receberam o Espírito Santo antes do dia do Pentecoste. A descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes ia acontecer 38 dias depois. Nós estávamos aqui no mesmo dia da ressurreição de Cristo. Tá? No primeiro dia da semana. E eles já receberam o Espírito Santo. Entretanto, a evidência do falar em língua só veio depois do dia de Pentecostes. Então nós entendemos que a salvação, irmãos, ela se inicia com o Espírito Santo habitando dentro de nós. A evidência do falar em línguas, ela não é uma evidência de salvação. Ela é uma evidência de batismo com o Espírito Santo. Assim como nós temos muitas descrições ali no livro de Atos. Um exemplo disso é na casa de Cornélio. Quando o apóstolo Paulo chega
e ora por Cornélio, ele recebe o Espírito Santo e automaticamente ele já é batizado com o Espírito Santo. E a evidência é o falar em línguas. Nós não devemos olhar essa descrição do falar em línguas como algo que diz ou que dita quem é salvo ou quem não é. A salvação, ela não, a verdadeira revelação, a verdadeira descrição de como uma pessoa é salva não é o falar em línguas. Tá bom? E existem muitas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e que são salvas, de fato. E muitas denominações que não creem nisso, que não creem nessa dispensação para nós hoje, no falar línguas para a atualidade. Denominações cessacionistas. Irmãos, eles não são salvos por conta disso? Quem somos nós para julgarmos os nossos irmãos? De fato, se eles receberam o Espírito Santo, eles são salvos. Muitos nossos irmãos que não creem no batismo com o Espírito Santo, que não creem nessa evidência do falar em línguas, que serão salvos sim. Tá? Nós não estamos aqui pregando placa de denominação, placa de igreja. Porque a palavra do Senhor ela é muito mais do que isso. A palavra do Senhor ela é muito mais do que simplesmente uma crença ou um credo. É simplesmente mais do que um estatuto. Tá bom? Mas nós precisamos entender que isso isso é para os nossos dias. Mas não é isso que o Espírito Santo está falando acerca do selamento. Tá bom? Então, a evidência, ela não é apenas para as pessoas que estão nos vendo de fora. Como eu sei que uma pessoa é salva, ela precisa demonstrar frutos de salvação. Ela precisa demonstrar isso. E ela só consegue demonstrar isso depois que ela é salva, não antes. Tá bom? Então nós não conseguimos lutar contra o pecado se nós não formos resgatados por Cristo. Certo? Mas o Espírito Santo ele também é algo para que nós tenhamos confiança da nossa salvação. Ele fala, ele é o penhor. Ele não é apenas o selo, mas ele também é o penhor. O penhor dessa promessa. E algo bastante notório para a gente falar sobre isso é a própria descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que era a festa do Pentecostes? A festa do Pentecostes era a festa em que as pessoas levavam as suas primícias ali. Era uma festa que glorificava a Deus pela primícia da renda, dos campos, das plantações ali. Então, o dia de Pentecostes era a festa da cevada. Tá? Mas não especificamente era apenas cevada que era levada, mas todos as coisas que tinham na fazenda, as pessoas levavam as primícias para essa festa para representar a Deus, dizendo que lá na fazenda tinha algo e ele estava trazendo a demonstração do que tinha lá. Tá bom? Então a primícia é isso. É você levar algo que já tem mais disso na onde você mora, na onde a pessoa morava. Tá bom? Na fazenda. E o Espírito Santo descer na festa do dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestar a todos os povos, e agora é aberta essa dispensação, é ele dizendo, é ele fazendo o penhor, é ele chegando como a primícia da eternidade que nós vamos ter com Deus. Então o Espírito Santo é a garantia de que há salvação para nós. Como nós sabemos que somos salvos por Deus? Por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Então ele é esse próprio penhor. Então Deus, ele é o próprio penhor da salvação que ele mesmo proporciona. Então vamos analisar esse detalhe. O Pai enviou o Filho para morrer no nosso lugar. O Filho, sendo Deus, ele é o sacrifício, ele é a garantia de que nós fomos comprados. E o Espírito Santo, ele nos dá esse entendimento. O Espírito Santo, ele revela isso para nós. Ninguém podia entender que Cristo era o Filho de Deus se esse não recebesse a revelação do Espírito Santo.
O Espírito Santo é o selo ou ele coloca o selo em nós? O Espírito Santo, ele é o próprio selo, tá bom? O Espírito Santo, ele é o próprio selo. Mas nós precisamos entender que há evidências de que depois que ele habita, ele passa a habitar em nós, há evidências que vão ser demonstradas para o mundo, para as pessoas, de que ele habita em nós. E essas evidências, elas convergem conforme o Espírito Santo ele habita em nós, tá bom? Mas ele é o próprio selo. Ele é a marca que nós temos, né? Prova de que ele é a marca que nós temos, porque ele habita em nós, tá bom? Nós somos casa de Deus agora. Nós somos morada do Espírito Santo. A maior marca que nós podemos ter de Deus é que ele habita em nós, tá bom? Nós vamos ler isso em muitas passagens quando fala acerca de que ele colocaria os mandamentos nos nossos corações, porque ele está nos dizendo aquilo que precisa fazer, aquilo que precisamos fazer, aquilo que nós precisamos deixar de praticar também, certo? E o penhor dessa herança, da nossa herança, ele é a garantia, irmãos. O Espírito Santo é a garantia de que nós seremos salvos. Como diz lá em Romanos capítulo 8, eu já citei isso na aula passada, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Tá bom? É o próprio Deus habitando em nós. É o próprio Deus em nós, comunicando conosco que nós fazemos parte desse plano. Que nós fazemos parte dessa aliança. Dessa aliança que o próprio Deus quis que nós fizéssemos parte. Tá? Então, já partindo para a nossa conclusão, tudo isso, irmão, significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Tá? Por que nós erramos muito? Por que nós caímos muito no erro de pensar que o selo do Espírito Santo ele é uma marca, assim como nós pensamos acerca da evidência de falar em línguas e tal? Por que o selo do Espírito Santo ele não pode ser algo como uma marca que se distingue do próprio Espírito Santo? Porque o selo do Espírito Santo nada mais é, irmãos, do que um relacionamento contínuo que nós temos com ele, que nós temos com o próprio Deus. A salvação ela é entregue para nós de uma forma progressiva, em que nós devemos nos desenvolver. Existe algo que já é feito na obra redentora, existe algo que já é feito a partir do momento que nós aceitamos Jesus, mas existe algo que nós devemos percorrer e caminhar para que seja desenvolvido, para que nós possamos ser aperfeiçoados. E nós não conseguimos ser aperfeiçoados sem Deus, sem o Espírito Santo em nós. Então, eu ouvi um exemplo acerca disso, e nós podemos imaginar o nosso relacionamento, a nossa salvação. De fato, você imagina hoje, eu tenho 22 anos e comi desde quando eu nasci, né, almoço, janta, e aí eu cheguei com 22 anos, imagino que o tanto que eu comi durante esse tempo todo desse para encher uma casa. E aí eu olho para essa casa cheia de comida e eu penso comigo mesmo, eu já comi demais. E com base naquilo tudo que eu tinha comido, eu falasse que eu ia parar de comer a partir daquilo que eu já tinha comido muito. Irmãos, eu ia morrer de fome. Por quê? Não importa o tanto que eu já comi. Não importa o tanto que eu já me alimentei. Se eu parar de me alimentar, eu morro. E a nossa salvação é dessa forma. Se nós pararmos de nos relacionarmos com Cristo, nós morremos. Nós perecemos. Então, a garantia, o selo posto em nós é o próprio Espírito Santo. Então, se nós deixamos de nos relacionar com o Espírito Santo, nós morremos. Nós perecemos. E muitas das vezes nós achamos que essa garantia
é apenas para o mundo. Não, porque o mundo tem que ver o quanto eu sou cristão. Mas de fato, nós somos cristãos? De fato, nós temos nos alimentado com Cristo? Porque o selo não é feito, não é visto com a frequência que nós vamos na igreja, com a frequência que nós nos colocamos diante dos irmãos. O selo, irmãos, ele é visto com a frequência que nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Isso está dizendo da nossa vida no secreto, está dizendo da nossa vida no nosso quarto, na nossa casa. Tá bom? Então é importante que nós tenhamos isso. Que nós tenhamos essa consciência. Porque muitos querem viver um cristianismo sem Cristo. Muitos querem viver um evangelho em que Cristo não faz parte desse evangelho. Como se a gente recebesse uma salvação, Ele te deu agora, Ele te salvou, e aí você vive salvo longe dele. Não existe isso. Não tem como nós sermos salvos longe de Cristo. A única religião em que nós não conseguimos praticá-la sem o autor dessa religião é o cristianismo. Você não consegue praticar cristianismo sem Cristo. Cristo, Ele é o nosso... Ele é o nosso Salvador. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele é a pessoa mais importante dessa religião que nós carregamos. Se nós não estivermos nele, nós seremos cortados. Nós seremos lançados no fogo. Assim como ele dá o exemplo da videira. Toda vara que não está em mim, o Pai lança fora. Ou aquela que está em mim não dá fruto, também é cortada e é lançada fora. Então nós precisamos entender o selo como uma continuidade, como um relacionamento, não como um ponto específico. Eu tenho falado bastante acerca disso, da salvação, no livro de Hebreus, nos irmãos do Jardim Eldorado, não como um ponto específico, mas como algo progressivo. Tá bom? Qual é a verdadeira marca daquele que é salvo? Aquele que é salvo, irmãos, ele persevera até o final. Ele persevera até o final. O verdadeiro salvo, ele vai perseverar até o final. Tá bom? Então, existem muitos que vão abandonar o barco. Existem muitos que vão ficar para trás. Existem muitos que não vão querer mais seguir a Cristo. Vão achar as palavras de Cristo duras demais. Vão achar que o evangelho é um evangelho que é totalmente contrário àquilo que a mídia mostrou para ele. Porque o evangelho, ele tem sim sofrimento. A gente vai sofrer pela causa do evangelho de Cristo também. Não, tá bom? Mas... E tem muitas pessoas que vão abandonar isso. Tem muitas pessoas que vão ficar para trás e não vão querer mais seguir a Cristo. Assim como fizeram com o Cristo encarnado. Porque quando ele chegou para condenar o povo, eles quiseram crucificar ele. Enquanto estava multiplicando pão, enquanto estava alimentando a multidão, estava tudo bom, estava tudo perfeito. Mas quando chegou algo que contradiz aquilo que as pessoas estavam pensando, aí o povo quis crucificar Jesus. Então nós devemos tomar cuidado para não levarmos um evangelho fajuto. Um evangelho que não traz Deus como sendo o nosso maior bem precioso. Que não traz Cristo como sendo o centro da nossa vida. Tá bom? Então, essa é a nossa lição, irmãos, no dia de hoje. Tá bom? Nós vamos dar continuidade na próxima semana. Espero que você tenha sido abençoado, tá? Peço perdão se tem alguma pergunta que não foi visualizada aí, tá? A irmã Milena tá falando que não teve nenhuma pergunta. E peço que vocês, irmãos, reflitam nisso. Peço que vocês olhem para essa carta dos Efésios e pensem na riqueza que Deus quis revelar para nós. E pense que nós, irmãos, temos sido privilegiados nesse tempo. Porque fazemos parte de uma aliança melhor. Porque fazemos parte de algo que Deus preparou para a gente desde antes da fundação do mundo.
que Deus preparou para a gente desde antes de nós existirmos. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos caminhar para que nós possamos estar de acordo com essa vontade dele. Estar de acordo com aquilo que ele preparou, com aquilo que ele predestinou para nós. Amém? Vamos estar orando então para darmos esse encerramento. Eu agradeço a todos que estavam presentes nessa live. Que você possa compartilhar alguma pessoa que você acha que possa ser abençoada com a nossa aula. Lembrando, irmãos, nós não temos nenhum fim lucrativo com essa página. Nós queremos apenas abençoar, primeiramente, os nossos irmãos da Igreja do Jardim Eldorado, porque nós não estamos podendo estar juntos por conta da quarentena. E também pessoas que possam estar vendo esse vídeo, possam estar sendo abençoados também. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua presença. Nós te damos graça porque o Senhor é bondoso. E o Senhor nos preparou bênçãos, ó Pai, a qual nós não merecemos. Que nós possamos estar, Senhor, de acordo, ó Pai, com a tua palavra. Que nós possamos estar, Senhor, fluindo sobrenaturalmente, convergindo, Senhor, conforme o teu propósito, aquilo que o Senhor preparou para nós. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém.